Nós vamos começar então o nosso treinamento comercial para módulos avançados. Antes você dá uma passadinha aqui no link do SkyDrive e baixa o material, se você não tem ainda, né, o manual comercial e a calculadora de preço. É interessante que cada vez que você for assistindo a aula, você vai lá e baixa o material, porque pode ser que tenha uma versão nova do material. Então, se tiver uma versão nova, novos módulos vão ser, ou alguns outros pacotes vão estar incluindo no material. Nós observamos na aula de treinamento dos módulos básicos, pacote básico do sistema, que o processo básico de uma empresa, que seria a compra, o estoque, a venda, ele pode ser inserido no universo da automação comercial. Hardware, como a CPU, leitores, impressoras e assim por diante. O universo da necessidade de emitir documentos de comprovação para o cliente, como uma nota fiscal eletrônica, um cupom fiscal eletrônico que também trabalha na mesma linha, ou o cupom fiscal que é emitido através de uma impressora fiscal, do emissor de cupom fiscal. Feito uma transação em cartão, um comprovante do cartão também, que pode ser emitido no SCF. Então, você tem algumas situações que estão dentro do universo da automação comercial. Nós observamos que quando inserimos o SIMAC ele veio atender essa necessidade aqui. Toda essa necessidade, inclusive a necessidade da gestão básica, contas a pagar, contas a receber, fazer o DAV, a proposta, orçamento, o SIMAC atendeu tudo, os pacotes do SIMAC atenderam todos. Agora, nós inserimos nesse nosso contexto o fisco. Por quê? Porque o fisco também tem a demanda dele e o SIMAC também atende a demanda do fisco. Essa demanda a gente pode separar ela em duas, o fisco estadual e o fisco federal. No estado nós temos, por exemplo, o SPED fiscal, temos o Sintegra, tem as leis do ICMS, como substituição tributária e outras coisas nesse sentido, alíquota zero, adição de alíquota, mercadoria isenta e daí vai. E tem algumas demandas, alguns estados exigem os requisitos do PAF para conversar com o SF. Então você tem toda essa estrutura que o SIMAC atende. E também tem as exigências da União, do governo federal, SPED de contribuições, o PIS, COFINS, o imposto de renda, as leis relacionadas com o Simples Nacional e assim por diante. Dentro desse cenário aqui, a necessidade de você analisar, antes de fazer uma venda, antes de fazer uma proposta, qual que é o perfil tributário do cliente. Qual o perfil tributário desse cliente? Será que esse cliente está no Simples Nacional? Será que ele está no lucro presumido? Será que ele está no lucro real? Aonde você pode buscar essa informação? Basicamente, são três caminhos. Primeiro, pergunta para o cliente. Segundo, contador. Terceiro, você pode buscar no site da Receita. Né? Se você vier no caminho inverso, vier pelo terceiro, vai lá e busca o CNPJ do cliente, busca no site da Receita, você vai ter que confirmar com o contador e com o cliente. Para ele poder ter absoluta certeza, você ter certeza de que aquela situação que está exposta pela Receita Federal é a situação real do cliente. Ok? Mas você tem que saber. Uma outra coisa que você tem que fazer é pesquisar, estudar isso, o que é Simples Nacional, o que é lucro presumido, quando é que uma empresa sai do Simples Nacional para o lucro presumido, para o lucro real, porque isso pode variar em função, por exemplo, do faturamento. Né? Hoje, a nível federal, uma empresa que fatura acima de 3 milhões e 600 mil, ela automaticamente ou tem que estar no lucro presumido ou no lucro real. Algumas empresas de algumas atividades, como representação comercial, já tem que ir para o lucro presumido. Algumas empresas, por questão de controle, não importa o valor que fature por ano, tem que estar no lucro real. Algumas empresas, no Simples Nacional, têm sublimite estadual. Então, assim, é uma série de situações que você tem que procurar entender como consultor comercial. Procurar entender como funciona esse universo. O SIMAC ele atende toda essa necessidade. Ok? É isso que eu gostaria de passar. Agora, numa outra situação, nós temos algumas, tanto no universo da automação comercial como no universo do SIMAC, do fisco, pode ser que em algumas atividades há necessidade de você inserir módulos adicionais. Até então você aprendeu a colocar os módulos do SIMAC, baseado nos módulos básicos, viu alguma coisa acessória ao módulo básico, mas tem alguns módulos que são módulos direcionados para a questão fiscal.
Por exemplo, aqui está listando o módulo 301, 309, 315, 333. Vamos olhar na tabela aí, dar uma curiada e ver que módulos são esses. Se você observar o módulo 301, ele tem aqui, para a parte tributária, uma análise tributária, onde o cliente pode analisar a variação dos impostos dentro do mês. O módulo 309 está relacionado com o SPED fiscal e contribuições. Inclusive tem um detalhe, ó. Se uma empresa está com regime de tributação lucro presumido ou lucro real, automaticamente você tem que vender esse módulo para o cliente. Não importa o pacote que o cliente está utilizando, esse módulo você tem que inserir, porque senão o cliente não consegue gerar. Se você não vende o módulo, o cliente não gera. Se você não vender o módulo na hora que oferecer o cliente, depois é mais complicado, no primeiro momento, dizer ao cliente que vai pagar mais. Então tem que ter uma boa noção. O módulo 315 está relacionado com regras de NCM. Empresas que estão no lucro real, no lucro presumido, e empresas que emitem nota fiscal eletrônica, toda a parte de tributação, o próprio SPED, é validado a partir de regras de NCM, que é a nomenclatura comum do Mercosul. É um código que vai no cadastro do produto, né? Pesquisa também, se você não entender bem o que é isso, né, procura pesquisar aí no Google, aí, que você vai ter muita informação. E você tem outros módulos, por exemplo, quem está em Pernambuco tem um módulo 333, que é para gerar o CF2, o EDOC, né, e seguir as regras do Estado, aí tem que pegar a legislação do Estado, quais as empresas que estão obrigadas, né? Pode ser que seja uma empresa no lucro real, presumido, no simples, depende, tem muitas regras em relação a isso. Então, o que você tem é a opção de inserir módulos fiscais dentro do sistema, inclusive para qualquer perfil tributário. Pode ser que um cliente que está no Simples Nacional quer gerenciar o NCM, tá? Ou pode ser que ele já está saindo do Simples e indo para o lucro presumido. Então, tem toda essa variação. E o SIMAC ele atende também essa estrutura. Agora, pode ser que o cliente ele te peça que você venda a ele, oferte a ele gestão, né, que é um conceito do SIMAC. Né? Então, o SIMAC ele atende aquele cliente que não quer a gestão em si, não importa o tamanho do cliente, e ele atende o cliente que quer gestão, não importa o tamanho do cliente, desde que os módulos estejam preenchendo os requisitos, aderentes aos requisitos da empresa, do cliente. Né? Aquilo que já está pronto no SIMAC é que se atende realmente ele. Então, que módulos se tem de gestão? Por exemplo, o SIMAC tem gestão de compra, gestão de estoque, gestão de preço, gestão financeira, contabilidade gerencial, o próprio BI, que é um conceito dentro do SIMAC, né, o Business Intelligence, o gestor de oportunidade, tem conceito de CRM. Então, uma série de situações você pode ofertar para uma empresa para ter uma gestão mais parruda. Né? E não importa o tamanho da empresa, você pode ofertar esses módulos. Né? Então, você pode oferecer para a empresa, o Sistema Nosso faz a gestão completa da empresa. Agora, como é que você vai identificar que módulo oferecer? Primeiro, você tem que estudar aqui a tabela de módulos. Né? O pacote básico você já estudou. E sabe que o sistema ele trabalha com questão de módulos. Alguns módulos adicionais, por exemplo, olha, formação de preço pela forma de pagamento, controle de encomenda e solicitação, controle de expedição e entrega, né, controle de montagem e instalação, e alguns outros módulos que estão aqui, que você é um bom leitor, talvez até já estudou tudo isso aí. Né? Então, são vários módulos que tem, gestão de cobrança, gestão de compra, gestão de comissão. Um detalhe que você tem que perceber é o seguinte, existe aula para cada módulo. Então, o que você tem que fazer, vou oferecer tal módulo para o cliente. Estuda o módulo primeiro, né? Assiste a aula, pratica, para você oferecer algo seguro para o cliente. Vender com propriedade. Aí o cliente vai comprar e vai usar, porque só comprar não adianta, né? Tem que comprar e usar, ter relacionamento, porque depois você pode colocar um módulo ao cliente e oferecer outros módulos. Você pode começar oferecendo gestão de compra, depois que implantar, você oferece uma gestão de promoção, gestão de preço. Né? Então, você vai escalando o software. A ideia do SIMAC é essa, ele é um software escalável. Você vende ao cliente aquilo que ele vai usar. E o momento do cliente, no momento que você fez a primeira venda, talvez ele queira usar só isso aqui, só o básico, com automação comercial. Né? Isso aqui. A partir de um determinado momento, a empresa vai crescendo e ele tem a demanda dele aumentando também. Então, você pode ofertar outros módulos em função dessa demanda. Você pode manter o relacionamento com o cliente à medida que o cliente vai ampliando os negócios dele. Depois ele abre mais uma outra empresa, abre outra empresa, quer integrar, tem isso? Tem. Você assiste a aula lá de sistemas multi-empresa e multilojas que vão te explicar perfeitamente como você vender esse módulo, os módulos de integração para o cliente. Então você tem uma série de situações que você pode oferecer para o cliente
Tá? E isso, é lógico, leva vantagem para o cliente, porque não precisa de investir tudo no primeiro momento, e leva vantagem a você, que você mantém relacionamento. Vai lá, se você vai ter hardware também, oferta ao cliente um software vinculado a um hardware, vamos fazer etiqueta agora. Etiqueta precisa de impressora, tem que comprar alguma coisa? Não, isso aí já está no sistema de você. Mas eu tenho um outro negócio aqui que é a gestão de estoque, que é muito interessante. Você vai fazer etiqueta, é porque você vai gerir o estoque então você precisa ter relatórios mais complexos. Tem esse argumento para os clientes. Né? Olha, para imaginar agora controlar suas despesas, a pessoa tem um financeiro básico. Né? Na contabilidade, te dá um balancete, fechamento, baseado em margem de contribuição, você saber em tempo real o que você está ganhando, né? Independente até mesmo do controle da contabilidade. Já pensou em fazer isso? Então o CIMAC oferece. Né? Precisa de fazer mais alguma coisa, cadastrar alguma coisa? Bem, o que a pessoa já tem, já está lá, vai continuar usando normalmente, vai mexer, vai só acrescentar um módulo a mais e implantar. Então essa estrutura o CIMAC permite fazer isso. Então isso são processos avançados de uma empresa comercial inseridos no universo da automação comercial, do CIMAC e do Fisco. Ok, partir essa parte conceitual, vamos praticar, né? Praticar é importante. Bem, a partir de agora você já tem lá, já fez a aula dos pacotes básicos, a gente não vai ter que entrar em muitos detalhes. Então, o que nós temos que fazer aqui é uma venda para uma loja de departamento que possui 6 estações, ECF, UTF, nota fiscal eletrônica, financeiro básico, está no lucro presumido. Uma venda para um supermercado que possui 11 estações, todas com essas características aqui. Vamos te dar um tempinho, eu imagino que aí uns 15 minutos você consegue fazer. Faça, dê um pause na sua aula aí e depois que concluir, eu vou te passar o resultado, então a gente vai fazer junto. Vamos fazer o nosso primeiro exercício, então. Né? Venda para uma loja de departamento que possui 6 estações, ECF, TF, nota fiscal eletrônica, financeiro básico e está no lucro presumido. Ok? Bem, vamos pegar nossa tabela de módulos aqui e começar a fazer uma análise. Né? Na tabela de forma ampla aqui, eu começo sempre analisando pelo pacote básico que eu vou oferecer, não importa o perfil da empresa. Primeira coisa é analisar qual o pacote básico e construir o restante a partir do pacote básico. Né? Então, eu vou ver a demanda aqui. Venda para uma loja de departamento possui 6 estações, ECF, TF, nota fiscal eletrônica. É bom sempre você conceituar o pacote básico, começando se tem nota fiscal eletrônica ou se tem DAV, porque se tiver DAV, você automaticamente já oferta, se tiver orçamento, uma coisa assim, você já oferta o 803. Como tem nota fiscal eletrônica, você já começa ofertando o 802. Então você começa a construir pelo 802, olha, 802, já colocou aqui um módulo já. E a partir daí você começa a trabalhar em cima desse módulo. Olha, possui 6 estações, né? ECF, TF, quer dizer, um ECF e um TF. Nota fiscal eletrônica financeiro básico. Né? O que eu tenho diferente aqui? Eu tenho que tem 6 estações. O que eu vou fazer então? Se tem 6 estações, eu vou olhar quantas estações já estão no pacote básico. Olha. Então, 2 estações estão no pacote básico. Eu preciso de mais 4. Então, vou vender mais 4 estações. Está aqui. Outra demanda que está pedindo aqui é que ele quer ter financeiro básico. Não é? Financeiro básico já está embutido na 802, assessor financeiro, que é o financeiro básico. É o módulo 202. Se você vier aqui o 202, está aqui, ó, gestão financeira padrão, que é o financeiro básico, contas a pagar, receber, cheques a receber, assim por diante. Detalhe que tem aqui é que ele está no lucro presumido. Se está no lucro presumido, o que você tem que vender para ele? Parou, pensou? O módulo do SPED, né? Então, gerar SPED fiscal e contribuições, que é obrigatório para a empresa com regime de tributação, lucro presumido, lucro real. Você coloca o módulo do SPED aqui. Olha, vou ampliar a nossa planilha aqui para ficar mais fácil a visualização. Colocou um aqui. Ok. Agora eu tenho meu preço formado, olha. 1.710. Né? Com a mensalidade de R$ 210. Então eu tenho aqui licença básica, as 4 estações adicionais, né? O SPED e aqui eu tenho. Aí você pode pensar o seguinte, olha, o SPED ele é complicado, o SPED tem uma sugestão de tempo aqui de 4 horas, só que o SPED é muito variável, depende da atividade. Se você pega uma atividade em que há muita entrada de nota, muita requisito, muita regra de NCM, muita coisa diferente, você tem que ampliar essa quantidade de horas na implantação. Tá? Então a sugestão é, 4 horas não vai dar. Um dia de treinamento de 4 horas não dá se a empresa for complexa. Se for simples, não tem problema.
Se a empresa for simples, a quantidade de nota que ela não é nem a quantidade de volume de nota, eu digo a quantidade diferente de itens que ela trabalha, de regras que ela trabalha. Se for diferente, aí você tem que ampliar essa quantidade de horas do SPED aqui. Tá? Talvez você coloque aí mais 4 horas adicionais, né? Ou mais 8 horas adicionais. Então você vai fazer sua proposta, vai aumentar o preço da proposta, porque senão você não consegue cumprir. Não consegue cumprir, vai dar problema com o cliente, né? Você vai se queimar com o cliente, depois não vai conseguir colocar os outros módulos, ter um bom relacionamento com o cliente. Se você vender abaixo do que é proposto, é que você está fugindo da política ali, mas se for abaixo do que a tua empresa propôs, pode ser que você corra o risco de, numa futura negociação, ter problema com o cliente também. Então, ele não consegue oferecer ou cumprir com aquilo que você que o suporte teria que dar, né, o departamento de implantação, em função do custo não cobrir. Não é? Então tem que tudo ser avaliado e a empresa de vocês tem uma política, né? Assim como a Max System tem a política dela também. Ok? Agora vamos fazer um exercício então um pouco mais profundo. Aqui nós temos a seguinte situação. Venda para o supermercado que possui 11 estações, sendo uma remota, 6 SFTF, NFE, financeiro básico, contabilidade gerencial, gestão de preço, promoção, estoque, essa série de situações aqui. Aqui eu também não está pedindo DAV, né? Então eu posso começar a partir do módulo 802, do pacote 802, né? Que é composto por esses módulos aqui. Então, o pacote 802 está aqui, nota fiscal eletrônica. Vou começar a construção da venda a partir dele, 802. E a partir dele eu vou especificando o que eu preciso de acrescentar. Tá? Aqui, por exemplo, eu possuo 11 estações, sendo uma remota. Ok, aqui está falando que eu tenho direito a 2 estações. Né? 11 menos 2 dá 9. Então, eu vou ter que colocar 9 estações aqui. Só que fala que uma é remota, então eu vou vender o módulo 102. Porque ele vai acessar de fora a empresa, o servidor da empresa. O cliente vai acessar para ter controle, uma série de coisas. Eu vou colocar 8 aqui na outra, né? Que aí dão as 11, né? Porque aí, esse é 801 é que ele vai acessar. Tem um notebook que acessar o servidor, fazer coisas de outros locais, tem outras empresas. Então, já compôs essa necessidade aqui. Bem, o que mais está dizendo aqui? 6 SF TEF, né? Ele vai ter 6 SF lá. Vamos ver quantos oferece aqui. Aqui oferece uma licença de cada. Então, eu tenho que vender 5 licenças de cada. Lembrando que apenas nesses módulos aqui, 101, 102, 103, 104, que a gente aumenta a quantidade de módulos. O restante é um módulo individual, basta um que já serve para toda a licença. Ok? Vamos continuar aqui então, na nossa análise. Um outro requisito que ele está pedindo lá é a nota fiscal eletrônica. Isso já está embutido na licença 802. Financeiro básico também está embutido na licença 802, só que aqui ele pede contabilidade gerencial. Vamos olhar essa licença de contabilidade gerencial e analisar aqui essa licença. Então, você tem contabilidade gerencial, está aqui. A contabilidade gerencial é interessante que tem um detalhe nela. Olha, ela tem pré-requisito. Contabilidade gerencial está aqui. Tem pré-requisito. Pré-requisito 302. Então, você não consegue vender a 303 se não vender a 302. O sistema não vai funcionar, a licença não vai funcionar. Então, tem que cumprir o pré-requisito. Então, você tem que vender a 302 e a 303. E para vender essas duas aqui, tem um requisito aqui, a 202. Só que a 202 está dentro do pacote. Então, já está vendido. Né? Então, o que você vai acrescentar para a contabilidade gerencial é colocar a contabilidade gerencial, tá? Só que além da contabilidade gerencial, você vai ter que colocar outros módulos aí. Ó. Colocou a contabilidade gerencial, mas colocou o gestão financeira avançada, que é o 302. Aí você conseguiu compor a necessidade aqui. Tá? Aí você tem gestão de preço, gestão de promoções, estoque. Vamos começar um por um, né? Pegar aqui os pares, gestão de preço e gestão de promoções. Que a gente vai ter que analisar se tem alguma demanda para essas gestões. Né? Então, você tem gestão de preço e gestão de promoção, é o primeiro. Então, vamos avaliar aqui, gestão de promoções, 308. Né? Gestão de preço, vamos olhar aqui qual que é o módulo, a gente vai ter que sair avaliando aqui, gestão de 308, a gente já sabe, gestão de preço, 325. Então, eu vou colocar aqui, gestão de preço. E é bom sempre olhar a questão de requisito, né? Se tem algum requisito anterior, né? Então, gestão de preço, gestão de promoções, está aqui, foi a proposta prever isso. Aí tem gestão de estoque, compras.
Então, vamos olhar aqui, gestão de compra, estoque e compra, gestão de compras é o 307, tem nenhum pré-requisito, né? E a gestão de estoque, vamos ver se a gestão de estoque também tem algum outro pré-requisito aqui para você poder fazer a venda. 326, tem pré-requisito nenhum aqui. Então, eu tenho gestão de compras, e eu tenho gestão de estoque. Bom, continuando aqui, você tem mais formar descrição e gerar os NCM. Aí que é formar descrição, é um módulo que tem aqui, formar descrição, está aqui, né? E gerar NCM também não tem nenhuma regra. Vamos achar aqui, gerenciar o NCM, né? O gerenciamento do NCM também não tem nenhuma regra específica. Eu estou fazendo junto com vocês aqui porque realmente você vai ter que procurar. Uma coisa importante também é que você assista às aulas de cada módulo. Cada módulo tem sua aula, né? Então você vai assistir antes de vender e identificar o módulo, né? Então tá aí, 311 e 315. É o que a gente está ofertando aqui, né? 315 e 311. Concluímos? Acho que ainda não, né? Tem aqui o BI e quer receber informação gerencial por e-mail. Então, você tem aqui o BI, você já sabe, que é o 332, está aqui. O requisito é o 202, já foi vendido. E ele quer receber informações por e-mail. Informações por e-mail está aqui, nesse módulo aqui. Por isso que tem que estudar, né? Saber o que cada módulo faz. Informações adicionais, quer dizer, fechamento de caixa, uma série de coisas que quer ter informação por e-mail. Né? O cliente quer isso. Né? Então, você vai ter o gerenciador de mensagens e você vai ter o módulo do BI. Está aqui. Tá? Tem mais para o cliente? Algum detalhe aqui? Parece que tem, né? Está no lucro real. Se está no lucro real, automaticamente você tem que vender para ele o quê? Vender o módulo do SPED. Porque o SPED é isso. Se está no lucro real, é obrigado, presumido real, ter o módulo do SPED. Vamos ampliar aqui, talvez está curioso para ver quanto deu. O meu, para ver se fechou aí com o seu. Conferindo, né? Um PAF, as licenças estão aqui, os detalhes estão adicionais. Chegamos aqui em 4.850. 31 módulos vendidos aqui. E uma mensalidade de 532. Agora, pode ser que você entenda que todos esses módulos que vão ser implantados, talvez há necessidade de mais tempo para fazer, de mais horas de implantação nisso, né? Para você compor esse... Então, você pensa, eu vou gastar 80 horas, faltam 14 horas aqui. Então, você vai vender mais 14 horas para a pessoa, se você quiser. E fica a seu critério. Mas o básico é esse. Tá? E o importante é entender que nós podemos pegar, então, o CIMAC avançado, entendeu os módulos, fez o seu estudo, entendeu aqui, assistiu as videoaulas referentes a cada módulo, estudou. Se a pessoa tiver o sistema multiempresa, você assiste a videoaula de multiempresa também, e você consegue ter o sucesso na venda do CIMAC. Não vai ter dificuldade. Entendendo que o sistema ele atende todos os cenários necessários hoje à automação comercial e às empresas comerciais. No mais, muito obrigado a você pela sua atenção e disposição em entender e vender o CIMAC.